Grande Hélio, tá por aí? Cadê nosso amigo Hélios? Doutor, vamos falar com você essa semana. Vamos falar contigo também essa semana, corrida, semanas corridas. Estamos testando algumas coisas aqui também. Vamos ver o que a gente consegue desenvolver aí para ter mais diferencial, né? E ter outro tipo de prestação de serviço. Então, Cada, vamos cada ver. live, cada live é uma surpresa técnica. E hoje eu derrubei café na mesa. Ah, maravilha. Tranquilo, cara. Tranquilo, isso Vamos acontece. nessa. Olha Coisas só, para entrar pequenos. nos cortes. Não, e outra coisa, né? Pequenos percursos que você vai passando até você aprender, até você ter É, uma noção melhor de como funciona, né? exatamente. Mas tem Eu sido acho que bacana o conteúdo. Eu acho que tem sido uma troca muito positiva. Apesar de eu ter reduzido do 10º para o 7º episódio, porque, ah, né? Mas faz parte. não faz parte, não tenha dúvida disso. Uma das que eu quero conversar com você, até porque como a gente perdeu algumas horas de live, é essa questão maluca de montagem de cotação que eu fico vendo as pessoas fazendo. Que é basicamente o seguinte: você tem, eu te dou as idades, aí você começa. Dependendo da idade, você vai tentando encaixar. Aí você, aí a pessoa não consegue um plano individual, aí ele tenta colocar no coletivo. Aí no coletivo a pessoa não tem mais diploma, não tem mais certificado, nunca, ou não faz parte mais do CRA, do CRE, do CRAE, do CF há 200 anos. Aí pedem o diploma. Aí tem gente que nunca pegou o diploma na vida, né? Aí você tem que ter no mínimo o diário oficial da publicação. Se o cara não tem o diploma, ele não tem o outro. E tem algumas faculdades, algumas instituições que fecharam. Então você tem que correr atrás da tua publicação para você ir no MEC. Então, então tem um negócio que está começando a ficar engraçado, que pelas exigências que você tem que ter para você diminuir a corrupção, a entrada, o mau uso, os problemas todos, você começa a ter um nível burocrático muito alto. E as pessoas com mais idade já não têm mais o saco para poder fazer isso. Isso é muito interessante. Está acontecendo a rodo. Não, é uma confusão. Eu vou falar aqui, só vou fazer um negócio, mas eu continuo falando. Olha só. É uma confusão muito grande, porque a gente vai ficando à vontade também com as coisas, né? É uma confusão muito grande que tem, Elis, e você está certo nessa colocação, porque é o seguinte, eu já vivi cenários parecidos, né? Ah, vou fazer um plano empresarial. Eu vou lá e faço o plano empresarial. Ah, mas o meu filho não tem vínculo, ele não trabalha na empresa, então eu faço coletivo por adesão. A gente tenta fazer sempre o mesmo produto da mesma operadora para evitar ficar em locais diferentes, né? Não ter complicações e ainda mais quando você trata de público empresarial, mas quando você também tem um público familiar envolvido. E aí você envolve a faixa etária também, que acima de 59 anos algumas operadoras não, têm umas políticas diferentes, né? Para não entrar em detalhes aqui, mas então você acaba fazendo uma mandala de soluções em saúde ali para tentar atender o público, né? E é muito confuso. Mas eu já vivi situações de que, ah, não, eu vou para cá, eu vou todo mundo empresarial, ok. Meu filho está no contrato social, ele é meu funcionário, ok, formal, tá tranquilo. Quando não dá, você vai para o coletivo por adesão, você também tem algumas restrições ali para a entrada do público, mas a gente vai olhar o seguinte, para que serve o mercado coletivo por adesão? Onde que esse mercado começou lá atrás, nos anos 2000, lá um pouquinho antes, né? Ali na virada dos anos 2000. Bom, era para você, as operadoras não tinham interesse em... É que veio uma piada na cabeça, eu me perdi aqui. É que tem político que fala interesses, né? Então eu falo interesses. Mas Isso. assim, quando é, a operadora não tinha mais interesse no produto individual por conta da limitação de reajuste da lei. Então fugiu para o coletivo por adesão, fugiu de certa forma, né? Eu acho que o mercado foi aquecido novamente, criou-se uma nova forma de comercializar. Legal. Nesse período, as
as administradoras não eram regulamentadas como são hoje, surgiu uma RN depois, enfim, então houve toda essa mudança de regulamentação também. Mas a gente, quando vai para esse cenário, você vê que tem entidade aberta, entidade fechada. Meu amigo, é pessoa física do mesmo jeito. Se você vai colocar ali a análise do risco e de como vai entrar, por que eu vou cobrar mais barato de um profissional que tem né, que tem a diferenciação de tabelas? Não somos nós que definimos isso, tá, pessoal? É assim, se define a tabela da seguinte forma: olha, eu vou cobrar mais barato de uma entidade fechada. Pô, legal, entidade fechada, o que são? Advogados, médicos, dentistas, né? Entidades de classe. Então, CRM, CRA, né? CREA, e você vai por aí. Bom, em tese, esse público teria um poder aquisitivo melhor e conseguiria absorver melhor um impacto de preço. Mas aí você vai para as chamadas entidades abertas, que depois virou uma grande loucura, né? E que as administradoras entraram em plano coletivo empresarial também. Mas aí você tem entidade aberta. O que é entidade aberta? É profissional autônomo, e que seja. Tinha no Rio de Janeiro uma pós que era muito doida. Era clubes, como é que era? Era um clube social lá que entrava qualquer pessoa, dos seres vivos, né, que o pessoal brincava. Era a Associação de Seres Vivos. Então, assim, qual é a diferença que tem de risco para um público? Subentende-se que esse público é uma massa tratada, o outro não, mas a diferenciação de preço para esse público, porque na verdade é um produto individual e que, em tese, deveria ter o reajuste de um dígito para ficar um pouco acima pela volumetria de venda, né, que você teria uma aderência maior, e ter um índice de um dígito para reajustar. Hoje você já está meio que igualando ao PME, né?